Olá, família abençoada. Que alegria estar com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje vamos falar de algo poderoso que vai transformar sua visão e sua vida. O tema de hoje é: de agora em diante é dever de Deus e haverá riqueza para sempre. Se você está assistindo agora, saiba que não é por acaso. Deus te trouxe até aqui porque você é um escolhido e tem uma mensagem especial para você hoje. Antes de continuarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, clique no botão de inscrição agora mesmo e ative o sininho para receber todas as nossas mensagens. Dê um like nesse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra poderosa. Você já parou para pensar que quando Deus te escolhe, Ele assume a responsabilidade por sua vida? E isso inclui sua prosperidade, sua riqueza, seu sustento espiritual. Prepare seu coração, porque essa mensagem vai mudar completamente sua perspectiva. Quero começar perguntando algo muito simples. Você já foi escolhido para algo importante? Talvez na escola, no trabalho, na família. Lembra como é essa sensação? Ser escolhido nos traz um sentimento de valor, de importância, não é mesmo? Agora, imagina ser escolhido pelo próprio Criador do universo. Sim, isso mesmo que você ouviu. Deus te escolheu. Em Efésios 1:4 diz que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é incrível? Antes mesmo de você nascer, antes mesmo do mundo existir, Deus já tinha um plano para você. Mas o que significa realmente ser um escolhido de Deus? Significa que você tem um lugar especial no coração do Pai. Significa que sua vida não é fruto do acaso. Cada um de nós foi escolhido para um propósito específico no reino de Deus. E como sabemos que somos escolhidos? Primeiro, pelo chamado que sentimos em nosso coração. Aquela voz interior que nos impulsiona para mais perto de Deus. Segundo, pelos dons e talentos que recebemos. E terceiro, pelas portas que Deus abre em nossa vida, mesmo quando tudo parece impossível. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que foram escolhidas por Deus. Pense em Davi, um simples pastor de ovelhas que se tornou rei. Quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, todos achavam que seria um dos irmãos mais velhos, mais fortes, mais experientes. Mas Deus disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. E Deus escolheu Davi, o menor, o mais jovem, aquele que nem estava presente na cerimônia, porque estava cuidando das ovelhas. Ou pense em Moisés, que tinha dificuldade de fala e ainda assim foi escolhido para ser o porta-voz de Deus diante do Faraó. Ou em Gideão, que se escondia para debulhar o trigo quando o anjo do Senhor o chamou de valente guerreiro. Ou em Ester, uma jovem órfã que se tornou rainha para salvar seu povo. Ou ainda Paulo, que perseguia os cristãos e se tornou um dos maiores apóstolos. Todos eles tinham algo em comum. Eram pessoas comuns, com limitações e falhas, que foram escolhidas por Deus para algo extraordinário. E você, meu irmão, minha irmã, você também foi escolhido para algo extraordinário. Não importa de onde você veio ou o que você fez no passado. Não importa se você se sente inadequado, fraco ou insuficiente. O que importa é que Deus te escolheu e tem um propósito para a sua vida. Talvez você esteja pensando: mas eu não sinto nada de especial. Como posso ter certeza de que sou escolhido? Deixe-me dizer algo para você. O simples fato de estar ouvindo esta mensagem agora já é um sinal de que Deus está trabalhando em sua vida. Ele está falando ao seu coração, está te chamando para mais perto. Em João 15:16, Jesus disse aos seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. A iniciativa sempre parte de Deus. Ele te escolheu primeiro,
antes mesmo de você pensar nele. Agora vem a parte mais incrível disso tudo. Quando Deus te escolhe, Ele assume a responsabilidade por sua vida. É como se Ele dissesse: de agora em diante, eu cuido de você. Em Filipenses 4,19, Paulo diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Entenda isso. Suprir suas necessidades se torna um dever de Deus. Não porque Ele é obrigado, mas porque Ele assumiu esse compromisso com seus escolhidos. Quero que você comente agora mesmo no vídeo: eu sou escolhido e Deus assumiu minha vida. Vamos declarar isso juntos. Comente agora e veja o poder dessa declaração na sua vida. Quando entendemos que somos escolhidos, nossa perspectiva muda completamente. Já não nos preocupamos tanto com o amanhã, porque sabemos que Deus já está lá, preparando o caminho. Como diz em Jeremias 29:11, porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa verdade transforma nossa maneira de encarar os desafios. Em vez de vermos os problemas como obstáculos intransponíveis, passamos a vê-los como oportunidades para Deus mostrar seu poder em nossa vida. Em Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Note bem, chamados segundo o seu propósito. Isso se refere aos escolhidos. Deixe-me contar uma história que aconteceu comigo. Houve um tempo em minha vida em que eu estava passando por grandes dificuldades financeiras. As contas se acumulavam e eu não via saída. O aluguel atrasado, as dívidas crescendo, a pressão aumentando dia após dia. Cheguei a um ponto em que não conseguia mais dormir direito de tanta preocupação. Foi nesse momento que eu entendi profundamente o que significava ser um escolhido de Deus. Em vez de me desesperar, eu entreguei tudo nas mãos dele. Lembro-me de ter ajoelhado ao lado da minha cama e dito: Senhor, se eu sou realmente teu escolhido, então agora é contigo. Eu confio que tu assumirás a responsabilidade pela minha vida. E sabe o que aconteceu? De maneiras que eu jamais poderia imaginar, Deus começou a abrir portas. Uma oportunidade aqui, uma bênção ali, e em pouco tempo, não só consegui pagar todas as minhas dívidas, como comecei a prosperar. Recebi uma proposta de trabalho que nunca tinha considerado antes. Encontrei pessoas que me ajudaram em momentos cruciais. E até mesmo recebi uma herança inesperada de um parente distante. Isso não aconteceu porque eu sou especial, mas porque eu sou escolhido, e você também é. A riqueza para o escolhido não é apenas uma possibilidade, é uma promessa. Mas atenção, quando falamos de riqueza, não estamos falando apenas de dinheiro. A riqueza que Deus promete vai muito além do material. É uma riqueza que inclui paz de espírito, saúde, relacionamentos saudáveis, propósito de vida. Como? Diz em 3 João 1:2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A verdadeira riqueza é ter paz mesmo em meio às tempestades. É ter alegria mesmo nos momentos difíceis. É ter esperança mesmo quando tudo parece perdido. É ter a certeza de que, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Jesus mesmo disse em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A vida abundante que Jesus promete não é necessariamente uma vida de luxos e confortos materiais, mas é certamente uma vida plena, satisfeita, realizada em todos os aspectos. No entanto, Deus não é contra a prosperidade material. Pelo contrário, Ele quer que seus filhos tenham o suficiente para viver bem e ainda ajudar os outros. Em Deuteronômio 8:18 diz, mas lembrar-te-ás do Senhor teu Deus,
porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Veja bem, Deus te dá força para adquirir riquezas. Isso mostra claramente que a prosperidade financeira faz parte do plano de Deus para seus escolhidos. Pense em Abraão, em Isaque, em Jacó. Todos eles foram abençoados materialmente. A Bíblia diz que Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Sobre Isaque, diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. E sobre Jacó, diz que ele cresceu e se enriqueceu extraordinariamente, tendo muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. E não pense que isso se limitava ao Antigo Testamento. No Novo Testamento, vemos Jesus sendo sustentado financeiramente por várias mulheres que o seguiam, Lucas 8:1-3. Vemos a igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade porque compartilhavam tudo o que tinham, Atos 4:34-35. Vemos Paulo falando sobre a importância de trabalhar para ter o suficiente não só para si, mas também para ajudar os necessitados. Efésios 4:28. Mas como essa riqueza chega até nós? Primeiro, precisamos entender que toda provisão vem de Deus. Em Salmos 24:1 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Ele, e Ele compartilha conosco, seus filhos amados. Quando reconhecemos Deus como a fonte de tudo o que temos, nossa atitude muda. Passamos da ganância para a gratidão, da ansiedade para a confiança. Segundo, precisamos ser bons administradores do que já temos. Jesus contou a parábola dos talentos justamente para nos ensinar sobre isso. Aqueles que foram fiéis no pouco receberam muito mais. Como diz em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Ser um bom administrador significa usar com sabedoria o que Deus já nos deu, seja pouco ou muito. Isso envolve criar um orçamento, evitar dívidas desnecessárias, economizar para o futuro, investir com sabedoria. A Bíblia está cheia de princípios financeiros que, se aplicados, podem transformar nossa vida econômica. Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio há tesouros e azeite, mas o insensato os devora. O sábio guarda para o futuro, enquanto o insensato gasta tudo o que tem. Terceiro, precisamos semear. Em 2 Coríntios 9:6 diz: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. O princípio da semeadura é real e funciona em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas finanças. Quando damos, estamos semeando para o futuro. Quando investimos no reino de Deus, estamos plantando sementes que produzirão uma colheita abundante. Jesus disse em Lucas 6:38, dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Quando somos generosos, abrimos o caminho para receber ainda. Mas e quarto, precisamos ter fé. Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas confiar que Ele fará. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É a fé que nos permite agir como se a promessa já estivesse cumprida, mesmo quando ainda não vemos os resultados. Em Marcos 11:24, Jesus disse: por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé é o canal pelo qual recebemos as bênçãos de Deus. É a fé que nos permite ver além das circunstâncias atuais e enxergar o que Deus está fazendo nos bastidores. E lembre-se, a fé sem obras é morta. Não adianta dizer que crê que Deus vai te abençoar financeiramente se você não trabalha, se não é diligente, se não aplica os princípios bíblicos de finanças. Como diz em Tiago 2:26, assim como o corpo sem espírito está morto,
Assim também a fé sem obras é morta. Agora quero falar sobre algo muito importante. Como permanecemos no caminho do escolhido? Porque ser escolhido é uma coisa, mas permanecer fiel a esse chamado é outra. Primeiro, mantenha uma vida de intimidade com Deus, através da oração, da leitura da palavra, do louvor. Quanto mais próximos estamos de Deus, mais claramente ouvimos sua voz e entendemos sua vontade para a nossa vida. Em João 15:4, Jesus disse: "Permanecei em mim e eu permanecerei em vós." Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. A intimidade com Deus é o segredo para uma vida frutífera. É no lugar secreto, no tempo a sós, mas com Ele que encontramos forças para enfrentar os desafios do dia a dia. É lá que recebemos direção, orientação, sabedoria. É lá que nosso espírito é renovado e fortalecido. Dedique um tempo todos os dias para estar na presença de Deus. Pode ser logo pela manhã antes de começar o dia ou à noite antes de dormir. Pode ser durante sua pausa para o almoço ou durante o trajeto para o trabalho. O importante é que seja um tempo de qualidade, um tempo em que você possa realmente se conectar com Deus. Segundo, seja grato. A gratidão abre as portas para mais bênçãos, como diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão nos mantém humildes e reconhecendo a bondade de Deus em nossa vida. Quando somos gratos, estamos declarando que reconhecemos a mão de Deus em nossa vida. Estamos dizendo que, mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas, confiamos que Deus está trabalhando tudo para o nosso bem. A gratidão muda nossa perspectiva e nos ajuda a ver as bênçãos que já temos, em vez de nos concentrarmos apenas no que ainda não temos. Faça uma lista das coisas pelas quais você é grato. Pode ser em um caderno, em um aplicativo no celular ou simplesmente em sua mente. Mas reserve um tempo para reconhecer e agradecer por tudo o que Deus já fez em sua vida. Você ficará surpreso com quanto isso pode mudar sua atitude diante dos desafios. Terceiro, seja generoso. A generosidade é uma marca dos escolhidos de Deus. Quando compartilhamos o que temos, estamos refletindo o caráter de Deus, que é o maior doador de todos. Em Atos 20:35, Paulo cita as palavras de Jesus: "Mais bem-aventurado é dar do que receber." Há uma bênção especial reservada para aqueles que dão com alegria. A generosidade não se limita apenas ao dinheiro. Podemos ser generosos com nosso tempo, com nossas habilidades, com nosso conhecimento, com nosso amor. Quando vivemos uma vida generosa, estamos demonstrando que confiamos que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Procure oportunidades para abençoar os outros. Pode ser ajudando um vizinho, oferecendo uma palavra de encorajamento a um colega de trabalho, doando para uma causa que você acredita, ou simplesmente ouvindo alguém que precisa desabafar. Pequenos atos de generosidade podem ter um grande impacto na vida dos outros e na sua própria vida. E quarto, mantenha-se humilde. Lembre-se de que tudo o que você tem e tudo o que você é vem de Deus. Como diz em Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade nos mantém dependentes de Deus, reconhecendo que sem Ele não podemos fazer nada. A humildade não significa pensar menos de si mesmo, mas pensar em si mesmo menos. É reconhecer que, como escolhidos de Deus, temos um valor inestimável, mas ao mesmo tempo entender que esse valor vem de Deus, não de nós mesmos. É reconhecer que nossas habilidades, nossos talentos, nossas conquistas, tudo isso vem de Deus e deve ser usado para a sua glória, não para a nossa. Pratique a humildade no dia a dia.
Esteja disposto a aprender com os outros, a admitir quando está errado, a pedir perdão quando necessário. Reconheça o valor dos outros e celebre suas conquistas. Sirva sem esperar reconhecimento ou recompensa. Essas atitudes demonstram um coração humilde e abrem o caminho para as bênçãos de Deus. Quando vivemos assim, como verdadeiros escolhidos de Deus, a riqueza, em todas as suas formas, se torna uma realidade permanente em nossa vida. Não porque merecemos, mas porque Deus, em sua infinita bondade, decidiu nos abençoar. Você pode estar pensando, mas eu tenho passado por tantas dificuldades. Como posso crer que sou um escolhido de Deus? Meu irmão, minha irmã, as dificuldades não são um sinal de que Deus te abandonou. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nas dificuldades que Deus mais trabalha em nós. Pense em José, no Antigo Testamento. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, foi injustamente preso, foi esquecido pelo copeiro do faraó. Durante anos, José enfrentou uma dificuldade após a outra. Mas em tudo isso, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E no final, ele foi elevado à posição de segundo homem mais poderoso do Egito e pôde salvar sua família e todo o povo da fome. No final, ele mesmo disse aos seus irmãos: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Essa é a beleza de ser um escolhido de Deus. Mesmo quando os outros intencionam o mal contra nós, Deus pode transformar tudo em bem. Ou pense em Jó, que perdeu tudo, seus filhos, suas riquezas, sua saúde, em um único dia. Durante seu sofrimento, ele deve ter se perguntado muitas vezes se realmente era amado por Deus. Mas no final, o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros. Jó 42:12. Ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. As dificuldades que você enfrenta hoje podem ser o caminho para as maiores bênçãos de amanhã. Não desanime. Continue confiando que, como escolhido de Deus, o Senhor está cuidando de você e trabalhando todas as coisas para o seu bem. Como diz em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E lembre-se, a riqueza que Deus promete para seus escolhidos é uma riqueza para sempre. Não é algo passageiro, que vem hoje e vai embora amanhã. É algo sólido, duradouro, eterno. Como diz em Mateus 6:20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Essa é a verdadeira riqueza, aquela que permanece, que não se corrompe, que não acaba. E essa riqueza está disponível para todos os escolhidos de Deus. Vamos refletir sobre alguns exemplos práticos de como essa promessa de riqueza para sempre se manifesta na vida dos escolhidos de Deus. Primeiro, na área financeira. Quando vivemos de acordo com os princípios bíblicos de finanças, trabalho diligente, generosidade, poupança, investimento sábio, experimentamos uma estabilidade financeira que nos permite viver sem ansiedade e ainda ajudar os outros. Não significa que vamos ser milionários ou viver no luxo, mas significa que teremos o suficiente para viver com dignidade e ainda compartilhar com os necessitados. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Quando a riqueza vem como resultado da bênção de Deus, ela não traz consigo as preocupações e os problemas que muitas vezes acompanham o dinheiro obtido por meios desonestos ou pela ganância. Segundo, na área da saúde. A promessa de Deus inclui saúde e bem-estar. Isso não significa que nunca ficaremos doentes, mas sim que Deus cuida de nossa saúde e nos dá forças para enfrentar os desafios físicos que possamos ter.
Salmos 103:3 diz que Deus sara todas as tuas enfermidades. E Isaías 53:5 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados. A saúde é uma forma de riqueza que muitas vezes só valorizamos quando a perdemos. Mas os escolhidos de Deus podem confiar em que mesmo em tempos de enfermidade, o Senhor está trabalhando para restaurar a saúde e trazer cura. Terceiro, na área dos relacionamentos. A riqueza relacional é talvez uma das mais importantes. Ter família e amigos que nos amam e nos apoiam é um tesouro inestimável. E Deus promete restaurar relacionamentos quebrados e trazer novas pessoas para a nossa vida que nos ajudarão em nossa jornada. Salmos 68:6 diz que Deus faz que os solitários vivam em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões. Se você está se sentindo sozinho ou isolado, saiba que Deus quer te dar uma família, seja através de laços de sangue ou de amizade. Quarto, na área espiritual. Esta é, sem dúvida, a forma mais importante de riqueza. A intimidade com Deus, o conhecimento de sua palavra, a paz que excede todo entendimento, a alegria que não depende das circunstâncias, tudo isso faz parte da riqueza espiritual que os escolhidos de Deus desfrutam. Em Efésios 1:3, Paulo diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E em Filipenses 4:7, ele fala da paz de Deus que excede todo o entendimento. Essa riqueza espiritual está disponível para todos os que creem, independentemente de sua situação financeira, de saúde ou relacional. Você quer experimentar essa riqueza em sua vida? Então, primeiro, reconheça que você é um escolhido de Deus. Segundo, entregue sua vida completamente nas mãos dele. Terceiro, viva de acordo com os princípios do reino de Deus. E quarto, espere com fé pelas bênçãos que ele tem preparado para você. Como diz em Isaías 30:18, por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade, bem-aventurados todos os que nele esperam. Sim, meu irmão, minha irmã, você é bem-aventurado porque espera no Senhor. E sua espera não será em vão. Como um escolhido de Deus, você pode confiar que Ele assumiu a responsabilidade pela sua vida e pela sua riqueza para sempre. Pense nisso. O Deus que criou o universo, que colocou as estrelas no céu, que formou as montanhas e os oceanos, esse mesmo Deus te escolheu e decidiu cuidar de você. Que privilégio incrível! Em Isaías 43:1, Deus diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. E em Isaías 49:16, ele diz: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Isso mostra o quanto somos preciosos para Deus. Ele nos conhece pelo nome, Ele nos gravou nas palmas de suas mãos. Ele assumiu a responsabilidade por nossa vida. E mais do que isso, Ele não apenas te escolheu, mas te deu uma identidade. Em 1 Pedro 2:9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é qualquer um. Você é da geração eleita, do sacerdócio real, da nação santa, do povo adquirido por Deus. E com essa identidade vem uma responsabilidade: anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como anunciamos essas virtudes? Com nossa boca, sim, mas principalmente com nossa vida. Quando vivemos uma vida de integridade, de amor, de fé, de generosidade, estamos mostrando ao mundo quem é o Deus que servimos. Como diz em Mateus 5:16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando vivemos como verdadeiros escolhidos de Deus, nossa vida se torna um testemunho do poder e da bondade de Deus. E não pense que você precisa ser perfeito para ser um testemunho. Deus escolhe pessoas imperfeitas para mostrar sua perfeição. Ele escolhe pessoas fracas para mostrar sua força. Ele escolhe pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Em 1 Coríntios 1, 27 e 29, Paulo diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isso significa que, independentemente de quem você é ou do que você fez, Deus pode te usar para a sua glória. Ele pode transformar sua fraqueza em força, seu fracasso em vitória, sua dor em propósito. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva como um verdadeiro escolhido de Deus. Confie que Ele assumiu a responsabilidade pela sua vida e pela sua riqueza. E desfrute das bênçãos que Ele tem para você, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade, como diz em Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a promessa para os escolhidos de Deus, uma vida de bondade e misericórdia aqui na terra, e a eternidade na presença de Deus. Que essa verdade transforme sua vida a partir de hoje. Que você possa andar com a confiança de quem sabe que é um escolhido de Deus e que Deus assumiu a responsabilidade pela sua vida e pela sua riqueza para sempre. Meus queridos, espero que essa mensagem tenha tocado seu coração e renovado sua fé. Lembre-se sempre, você é um escolhido de Deus, e isso significa que Ele assumiu um compromisso com sua vida e sua prosperidade. Não importam as circunstâncias que você esteja enfrentando agora, confie que Deus está no controle e que Ele tem planos de bem, de paz e não de mal para você dar um futuro e uma esperança. Se esse vídeo foi uma bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal para receber mais mensagens como esta. Seus comentários são muito importantes para nós, então deixe abaixo o que essa mensagem significou para você. Estou orando por cada um que assistiu até aqui. Que Deus continue te abençoando abundantemente em todas as áreas da sua vida. Até o próximo vídeo. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos, escolhidos de Deus, ao canal Tesouros da Bíblia. Hoje, vamos mergulhar em uma verdade que muitos evitam, mas que é crucial para quem carrega um chamado divino, a realidade do romance para os escolhidos. Se você tem se perguntado por que o caminho do amor parece tão diferente, tão desafiador, ou até mesmo ausente em sua vida, este vídeo é para você. Não estamos falando de uma maldição, mas de um propósito. Não é sobre falta de merecimento, mas sobre um plano maior. Há uma razão profunda pela qual o romance nos moldes que o mundo oferece pode não ser o seu destino, ou pelo menos não da forma que você imagina. Muitos escolhidos carregam em seus corações o anseio por um companheiro, por alguém que compreenda suas lutas e compartilhe seus sonhos. No entanto, a realidade muitas vezes se choca com essa expectativa, trazendo dores e questionamentos. O que realmente está acontecendo? Porque parece que, para o escolhido, as portas do romance se fecham ou se tornam um campo de batalha. Fique até o final, pois revelaremos as verdades espirituais por trás dessa aparente ausência. E você entenderá que cada desafio é uma peça no grande quebra-cabeça divino.
Antes de continuarmos, se você se identifica com essa jornada, já curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador. Sua interação fortalece esta mensagem e nos ajuda a alcançar mais escolhidos que precisam dessa palavra. Vamos lá, meus irmãos e irmãs, desvendar essa verdade juntos. A primeira e mais fundamental razão pela qual o romance, como o mundo o define, pode não se manifestar na vida do escolhido, reside na própria natureza do seu chamado divino. Ser um escolhido de Deus não é apenas um título, é uma condição existencial que redefine prioridades, valores e a própria percepção da realidade. Enquanto a maioria das pessoas busca a realização em conquistas terrenas, prazeres imediatos e relacionamentos baseados em afinidades superficiais, o coração do escolhido anseia por algo muito maior e mais profundo: o cumprimento do propósito eterno de Deus. Essa diferença abissal de perspectiva cria uma incompatibilidade natural com o comum. O escolhido enxerga a vida através de lentes espirituais, buscando a eternidade em cada decisão, enquanto o mundo se contenta com o efêmero. Essa visão ampliada e focada no reino de Deus inevitavelmente afeta a forma como o escolhido se relaciona, e mais especificamente, como ele busca ou se encaixa em relacionamentos românticos. A profundidade do propósito divino que habita no escolhido muitas vezes não encontra eco nas conversas triviais ou nos interesses passageiros que dominam o cenário romântico secular. O escolhido busca uma conexão de alma, um parceiro que compreenda a dimensão espiritual de sua existência, que não apenas tolere, mas que abrace e caminhe junto na jornada de fé. Isso não é uma exigência egoísta, mas uma necessidade intrínseca ao chamado. Como pode um escolhido se unir em jugo desigual com alguém que não compartilha da mesma sede por Deus, da mesma paixão por sua obra, da mesma compreensão das batalhas espirituais? Essa disparidade de visão e propósito gera uma solidão peculiar, mesmo em meio a multidões de potenciais parceiros. O escolhido pode sentir que suas aspirações mais profundas são incompreendidas ou até mesmo ridicularizadas por aqueles que não foram chamados para a mesma intensidade de vida espiritual. Essa rejeição ou a simples falta de conexão genuína é uma das dores que apenas os escolhidos sentem, e ela se manifesta de forma aguda na esfera romântica. É como tentar encaixar uma peça de um quebra-cabeça divino em um jogo mundano. Simplesmente não se encaixa. Deus está muitas vezes protegendo o escolhido de uniões que poderiam desviar seu foco, diluir seu propósito ou, pior, esfriar seu fervor espiritual. A ausência de um romance fácil ou convencional pode ser, na verdade, a manifestação da mão protetora de Deus, preservando o coração do escolhido para algo que realmente esteja à altura do seu chamado. A incompatibilidade não é um defeito no escolhido, mas um sinal de que ele foi separado para um caminho singular. A jornada do escolhido é intrinsecamente marcada pela renúncia, e essa verdade se manifesta de forma particularmente dolorosa no campo dos relacionamentos românticos. Não se trata apenas de renunciar a hábitos pecaminosos ou a um estilo de vida mundano. A renúncia para o escolhido muitas vezes envolve abrir mão de coisas que, aos olhos humanos, parecem boas, desejáveis e até mesmo legítimas, mas que não se alinham com o propósito divino. No contexto do romance, isso pode significar dizer não a relacionamentos que oferecem conforto, paixão ou segurança emocional, mas que, no fundo, não contribuem para o avanço do reino de Deus na vida do escolhido. A dor da renúncia é real e profunda, pois vai contra a natureza humana que busca o prazer imediato e a satisfação dos próprios desejos.
O escolhido sente o peso de ter que sacrificar oportunidades de companheirismo, de construir uma família nos moldes tradicionais, ou de experimentar o tipo de amor romântico que é tão idealizado pela sociedade. Essa renúncia não é um fardo imposto por um Deus cruel, mas uma disciplina forjada no fogo do propósito. É um convite para que o escolhido priorize o que é eterno sobre o que é temporal, o que é divino sobre o que é meramente humano. Muitas vezes, o escolhido é confrontado com a escolha entre um relacionamento que o satisfaria momentaneamente e a fidelidade a um chamado que exige total dedicação. Esse processo de discernimento e de deixar ir é exaustivo e solitário, pois poucos ao redor compreendem a profundidade dessa decisão. Amigos e familiares podem questionar, rotular como radical ou até mesmo tentar persuadir o escolhido a aproveitar a vida e se conformar com as expectativas sociais de casamento e constituição familiar. No entanto, o escolhido, impulsionado pelo Espírito Santo, sente que há um não divino para certas uniões, mesmo que elas pareçam perfeitas na superfície. É a voz de Deus sussurrando que algo maior está reservado, ou que a pessoa precisa ser moldada e preparada antes de qualquer união. A renúncia no romance também se manifesta na necessidade de romper laços com relacionamentos passados que ainda prendem o coração ou na recusa em entrar em novos que poderiam desviar o foco do propósito. É um sacrifício que exige fé inabalável, pois o escolhido caminha muitas vezes sem ver o que está à frente, confiando que Deus tem um plano perfeito, mesmo que ele não inclua o final feliz romântico que o mundo tanto proclama. Essa dor da renúncia é, na verdade, um processo de purificação e de alinhamento, onde o coração do escolhido é desprendido das amarras terrenas para se apegar unicamente à vontade de Deus. É um sinal de que o Espírito Santo está operando, capacitando o escolhido a dizer não ao que é bom, para dizer sim ao que é excelente e divino. Essa dor não é um sinal de fraqueza, mas de uma força espiritual que só os verdadeiros escolhidos possuem. A solidão espiritual é uma das dores mais agudas e incompreendidas que o escolhido de Deus enfrenta, e ela se intensifica de maneira particular no contexto do romance. Não se trata apenas da ausência física de um parceiro, mas de uma sensação profunda de isolamento da alma, mesmo quando cercado por pessoas ou, paradoxalmente, dentro de um relacionamento. O escolhido vive em um plano de existência espiritual que poucos compreendem. Sua mente está sintonizada com as coisas do alto, seus anseios são eternos, suas batalhas são espirituais. Essa realidade intrínseca cria uma barreira invisível entre o escolhido e aqueles que vivem apenas para o agora, para os prazeres e as preocupações terrenas. No campo do romance, essa solidão se manifesta quando o escolhido percebe que não há quem realmente entenda a profundidade de seu chamado, a intensidade de sua fé, ou o peso de suas responsabilidades espirituais. Mesmo que um escolhido encontre um parceiro, a solidão espiritual pode persistir se essa pessoa não compartilhar da mesma visão, da mesma paixão por Deus, ou da mesma sensibilidade para as coisas do espírito. É como tentar discutir física quântica com alguém que só entende aritmética básica. A comunicação mais profunda se torna impossível. O escolhido pode se sentir incapaz de compartilhar suas maiores lutas espirituais, seus sonhos proféticos ou as direções divinas que recebe, porque sabe que não será compreendido. Essa incompreensão gera um isolamento que vai além da solidão física. É uma solidão de propósito, de alma. O escolhido pode estar em um relacionamento, mas sentir-se sozinho em sua jornada com Deus, como se estivesse carregando o peso de seu chamado sem um verdadeiro companheiro de jugo. Essa dor
É um lembrete constante de que a verdadeira intimidade e compreensão vem de Deus e que Ele é o único que pode preencher esse vazio existencial. A solidão espiritual no romance também serve como um catalisador para aprofundar a dependência do escolhido em Deus. Quando não há um ser humano que possa preencher essa lacuna, o escolhido é impulsionado a buscar em Deus a companhia, a compreensão e o consolo que tanto anseia. É nesse silêncio, nessa aparente ausência de um parceiro terreno, que a voz de Deus se torna mais clara e a presença do Espírito Santo se torna mais tangível. Como mostra em Mateus capítulo 28, versículo 20, "E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Deus não abandona seus escolhidos. Essa solidão, embora dolorosa, é uma ferramenta divina para forjar uma fé inabalável e uma intimidade com o Criador que transcende qualquer relacionamento humano. É um convite para que o escolhido encontre sua plenitude e satisfação primeiramente em Deus, antes de buscar qualquer fonte externa. Essa dor, portanto, não é um sinal de abandono, mas de um processo de moldagem que prepara o escolhido para um nível de dependência e fé que o mundo não pode oferecer. Uma das dores mais excruciantes para os escolhidos de Deus e que se manifesta intensamente na esfera romântica é a espera. Em um mundo que exige respostas imediatas e gratificação instantânea, o escolhido é frequentemente submetido a longos períodos de demora divina, especialmente quando se trata de encontrar um parceiro ou de ver um relacionamento se concretizar. Essa espera não é um acaso, é um processo de lapidação, um crisol onde a fé é provada e o caráter é forjado. Deus não está alheio aos anseios do coração do escolhido por um companheiro. Pelo contrário, Ele está trabalhando nos bastidores, preparando não apenas o escolhido, mas também o parceiro que Ele tem em mente. Ou, em alguns casos, preparando o escolhido para uma vida de plenitude sem um parceiro romântico, se essa for a sua vontade soberana. A demora, portanto, é um tempo de preparação, de amadurecimento e de alinhamento com os propósitos celestiais. Durante esses períodos de espera, a mente do escolhido pode ser invadida por dúvidas, ansiedade e a sensação esmagadora de que nada está acontecendo. Amigos se casam, famílias se formam e o escolhido pode se sentir deixado para trás, questionando a fidelidade de Deus ou o próprio chamado. No entanto, a Bíblia está repleta de exemplos de escolhidos que enfrentaram longas esperas. Abraão esperou por Isaque por décadas. José passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. E Davi foi ungido rei muito antes de fato assumir o trono, passando por um período de fugas e perseguições. Todos eles aprenderam que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que o silêncio divino não significa ausência, mas um trabalho profundo e invisível. A espera no romance é uma escola de paciência, resiliência e humildade. É nesse tempo que o escolhido aprende a confiar plenamente em Deus, mesmo quando a lógica humana grita o contrário, mesmo quando o coração dói de solidão. Essa demora divina também serve para que o escolhido descanse na certeza de que Deus é soberano e que seus planos são perfeitos. Muitos tentam apressar o processo, forçar situações ou se contentar com menos do que o plano de Deus, apenas para evitar a dor da espera. No entanto, o escolhido que aprende a confiar na soberania divina, mesmo em meio à incerteza romântica, colhe frutos que vão além do esperado. A espera ensina a depender de Deus para a própria felicidade e satisfação, em vez de colocá-las em um relacionamento humano. É um tempo para que o escolhido se torne completo em Cristo, antes de buscar completude em outra pessoa. Essa dor da espera, embora árdua, é uma prova de que Deus tem um propósito maior, um plano que transcende as expectativas humanas.
e que resultará em algo infinitamente melhor para o escolhido, seja em um relacionamento divinamente orquestrado ou em uma vida de serviço e plenitude em Deus. A lapidação é dolorosa, mas o resultado é uma fé inabalável e um caráter moldado à imagem de Cristo. O caminho do escolhido de Deus é constantemente guardado e direcionado pela mão providente do Altíssimo. E essa proteção divina muitas vezes se manifesta de formas que, à primeira vista, parecem dolorosas ou como uma ausência de bênçãos, especialmente no campo do romance. O que o escolhido percebe como a dificuldade em encontrar um parceiro ou o fim abrupto de um relacionamento promissor pode ser, na verdade, um livramento orquestrado por Deus. O Senhor, em sua infinita sabedoria e amor, enxerga além do que os olhos humanos podem ver. Ele conhece o futuro, as intenções ocultas dos corações e os perigos que certas uniões poderiam trazer para o propósito e a vida espiritual do escolhido. O que parece ser uma porta fechada no romance pode ser Deus fechando uma porta para proteger o escolhido de um caminho de sofrimento, desvio ou até mesmo destruição. Muitas vezes, o escolhido anseia por um relacionamento que, se concretizado, seria um jugo desigual, uma fonte de distração ou uma armadilha espiritual. A pessoa que parece perfeita aos olhos humanos pode não ser a vontade de Deus para o escolhido, pois seus valores, sua fé ou seu propósito de vida não se alinham com o plano divino. A dor da separação ou a frustração de não encontrar alguém é real e palpável, mas é crucial que o escolhido compreenda que essa dor pode ser o preço da proteção divina. Deus não permite que seus escolhidos se unam a quem poderia comprometer sua santidade, seu chamado ou sua intimidade com Ele. Como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Este princípio não se aplica apenas a incrédulos, mas também a crentes que não compartilham do mesmo nível de compromisso ou do mesmo propósito divino. Os livramentos no romance podem vir de diversas formas. Um relacionamento que não avança, um encontro que não gera conexão, ou até mesmo a ausência total de oportunidades. Cada uma dessas situações, embora dolorosa, é uma manifestação do cuidado de Deus. Ele está guardando o coração do escolhido para o que é verdadeiramente bom e alinhado com sua vontade. Essa dor da não conexão ou da separação é um convite para que o escolhido confie cegamente na soberania de Deus, entendendo que o Senhor sabe o que é melhor, mesmo quando o caminho parece solitário. A ausência de romance nos moldes convencionais, portanto, não é um sinal de que o escolhido foi esquecido ou rejeitado por Deus, mas sim de que está sendo guardado para um propósito maior, para um alinhamento perfeito, ou para uma vida de plenitude que não depende de um parceiro humano. É a mão invisível de Deus operando para preservar o tesouro do chamado em cada um de seus escolhidos. Para o escolhido de Deus, o propósito divino é a bússola que orienta cada passo, a chama que arde no coração e a razão de sua existência. Tudo na vida do escolhido deve convergir para o cumprimento desse propósito. No entanto, o romance, em sua forma mundana e muitas vezes idolátrica, pode se tornar uma das maiores distrações e armadilhas para o escolhido. A busca por um parceiro, a idealização de um relacionamento perfeito e a energia despendida em encontros e cortejos podem desviar o foco do que é essencial, a dedicação total ao reino de Deus. O mundo prega que a felicidade está em encontrar a alma gêmea, em construir uma família e em viver um conto de fadas romântico. Para o escolhido, essa narrativa pode ser uma tentação sutil que o afasta de sua verdadeira vocação.
Quando o romance se torna o centro da vida do escolhido, ele corre o risco de perder a clareza de seu chamado, de negligenciar suas responsabilidades espirituais e de diluir a paixão por Deus. O tempo que deveria ser gasto em oração, estudo da palavra, serviço e evangelismo pode ser consumido pela busca incessante por um relacionamento. A energia que deveria ser canalizada para a obra de Deus pode ser drenada por dramas emocionais, expectativas frustradas ou pela tentativa de moldar um parceiro à sua própria vontade. O escolhido sente essa tensão interna, o desejo humano por companhia e afeto versus a urgência do chamado divino. Essa batalha contra a própria carne, descrita pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, é intensificada quando o coração se inclina para o romance de forma desordenada. A ausência ou a dificuldade no romance para o escolhido pode ser, portanto, um meio que Deus utiliza para manter o foco inabalável no propósito maior. É um convite para que o escolhido canalize toda a sua energia, paixão e dedicação para o serviço do reino. Quando o coração está plenamente satisfeito em Deus e no cumprimento de sua vontade, a necessidade de um parceiro humano se torna secundária, ou pelo menos é vista sob uma perspectiva divina. Isso não significa que o romance seja proibido para o escolhido, mas que ele deve ser um reflexo do propósito e não um desvio dele. A dor de não encontrar romance ou de ter que renunciar a ele é a dor de um coração que está sendo purificado de idolatrias e direcionado para sua verdadeira paixão, Deus e sua obra. É um sinal de que o Espírito Santo está zelando pelo chamado do escolhido, garantindo que nada o impeça de cumprir a missão para a qual foi separado. A busca por um parceiro para o escolhido de Deus não é meramente uma questão de compatibilidade de interesses ou atração física. É uma busca por um par que esteja profundamente alinhado espiritualmente. Alguém que não apenas compreenda, mas que compartilhe e apoie o peso e a glória do chamado divino. Essa é uma das maiores dores e desafios no caminho do romance para o escolhido, pois encontrar alguém com essa profundidade de fé e propósito é extremamente raro. O mundo oferece uma vasta gama de opções, mas a maioria delas não atende aos critérios espirituais que são inegociáveis para o escolhido. A dor reside em perceber que as opções são limitadas e que comprometer os padrões divinos para satisfazer um anseio humano pode ter consequências espirituais devastadoras. O escolhido não busca apenas um cônjuge, mas um companheiro de jornada, um parceiro de oração, um coerdeiro da graça, alguém que esteja disposto a enfrentar as batalhas espirituais lado a lado e a construir um lar fundamentado nos princípios do reino. Essa exigência não é um capricho, mas uma necessidade vital para a sobrevivência e o florescimento do chamado. Como pode um escolhido avançar no propósito de Deus se seu parceiro o puxa para trás, não entende suas renúncias ou não compartilha de sua paixão por Cristo? A Bíblia adverte sobre o jugo desigual, e para o escolhido, isso se estende não apenas a crentes e não crentes, mas também a crentes que não estão no mesmo nível de compromisso e entrega ao Senhor. A dor de não encontrar esse par perfeito, espiritualmente alinhado, é uma dor de incompreensão, de solidão e de frustração, pois o escolhido anseia por compartilhar sua vida mais profunda com alguém. Essa busca incessante e muitas vezes infrutífera leva o escolhido a uma dependência ainda maior de Deus. É um lembrete constante de que somente o Senhor pode prover o parceiro certo, no tempo certo, e que Ele não falha em seus planos. A dor de não encontrar o romance nos moldes convencionais é, na verdade, uma purificação das expectativas humanas e um alinhamento com as expectativas divinas.
O escolhido aprende a não se desesperar, a não se conformar com menos do que o melhor de Deus e a confiar que, se for da vontade do Senhor, Ele trará a pessoa certa, que será um verdadeiro auxílio e não um obstáculo ao propósito. Essa dor é um sinal de que o escolhido valoriza o reino de Deus acima de tudo e que está disposto a esperar pelo parceiro que não apenas o ame, mas que o ajude a amar a Deus ainda mais. É uma prova de que o coração do escolhido está guardado para um amor que transcende o terreno e que reflete o amor de Cristo pela sua igreja. Para o escolhido de Deus, a intimidade com o Criador não é apenas uma parte da vida, é a própria essência dela. É a fonte de sua força, de sua sabedoria e de sua identidade. Essa relação profunda e inquebrantável com Deus deve ser a prioridade absoluta, acima de qualquer relacionamento humano, inclusive o romântico. No entanto, em um mundo que idolatra o amor romântico e o coloca no pedestal da realização pessoal, o escolhido pode sentir a pressão de buscar essa intimidade em um parceiro humano antes de buscá-la em Deus. A ausência ou a dificuldade no romance para o escolhido pode ser, portanto, uma ferramenta divina para reafirmar e aprofundar essa prioridade, ensinando que a verdadeira plenitude e satisfação vem unicamente do Senhor. Quando o escolhido não encontra um parceiro romântico, ou quando os relacionamentos se mostram desafiadores, ele é impulsionado a buscar em Deus o companheirismo, o consolo e o amor que tanto anseia. Essa busca se torna uma oportunidade para que a intimidade com o Pai seja forjada no fogo da dependência total. O escolhido aprende a derramar seu coração diante de Deus, a encontrar em sua presença a paz que excede todo entendimento e a alegria que não depende de circunstâncias externas. Essa profunda conexão com o divino é o que sustenta o escolhido em meio às dores e provações da vida, e é o que o capacita a cumprir seu propósito. A dor de não ter um romance, ou de ter um romance difícil, é a dor de um coração que está sendo redirecionado para sua verdadeira e mais satisfatória fonte de amor. Essa prioridade na intimidade com Deus pode ser mal interpretada por aqueles que não compreendem o chamado do escolhido. Eles podem vê-lo como demais espiritual, inacessível ou isolado, quando, na verdade, o escolhido está apenas cultivando o relacionamento mais importante de sua vida. Essa incompreensão externa adiciona uma camada de solidão à jornada, mas também fortalece a convicção do escolhido de que sua validação e sua alegria vêm de uma fonte superior. A dor de não encontrar romance, portanto, não é um sinal de que o escolhido está sendo punido, mas de que está sendo moldado para um nível de dependência e de amor por Deus que transcende qualquer relacionamento humano. É um lembrete constante de que o Senhor é o primeiro amor, o noivo celestial, e que qualquer relacionamento terreno deve ser um reflexo e um complemento dessa união primordial. É a dor de um coração que está sendo purificado para amar a Deus acima de todas as coisas, e essa é a maior bênção para um escolhido. A vida do escolhido de Deus é um campo de batalha espiritual constante. O inimigo das almas sabe o poder e o potencial de um coração separado para o propósito divino, e por isso investe pesado em ataques e tentações. Uma das áreas mais vulneráveis e visadas pelo adversário é a esfera dos relacionamentos românticos. A ausência ou a dificuldade no romance para o escolhido pode ser, em muitos casos, um reflexo direto das batalhas espirituais que estão sendo travadas em sua vida. O inimigo busca desviar, desanimar e destruir o escolhido, e um relacionamento mal alinhado ou a frustração constante na busca por um parceiro podem ser ferramentas poderosas em suas mãos. O escolhido, por estar em uma posição de destaque no reino de Deus, atrai a atenção do mundo espiritual das trevas,
O inimigo pode usar a carência emocional, o anseio por companhia ou a idealização do romance para criar armadilhas. Isso pode se manifestar em relacionamentos que parecem promissores, mas que rapidamente se tornam fontes de dor, desilusão ou que tentam desviar o escolhido de sua fé e propósito. A dor de ter que lidar com relacionamentos tóxicos, de ser enganado ou de ver oportunidades românticas se desvanecerem, pode ser um sinal de que o escolhido está sob ataque espiritual. O Senhor, em sua soberania, muitas vezes permite que essas dores ocorram para que o escolhido aprenda a discernir os enganos do inimigo, a fortalecer sua armadura espiritual e a confiar ainda mais em sua proteção. A vulnerabilidade emocional inerente ao romance torna o escolhido um alvo fácil para o desânimo e a amargura. O inimigo sussurra mentiras como "você não é amado", "você nunca encontrará alguém" ou "Deus te esqueceu". Essas mentiras visam minar a fé e a esperança do escolhido, fazendo-o questionar seu valor e seu chamado. No entanto, a dor dessas batalhas no campo romântico é um convite para que o escolhido se apegue ainda mais à palavra de Deus e à oração, buscando em Cristo a força para resistir e a sabedoria para discernir. É um lembrete de que a guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, como mostra em Efésios capítulo 6, versículo 12. A ausência de romance ou a dificuldade em encontrá-lo pode ser a forma de Deus proteger o escolhido de um campo minado espiritual, preservando-o para um propósito maior e para um relacionamento que será verdadeiramente abençoador e alinhado com o reino. Essa dor é um sinal de que o escolhido está em uma batalha real e que sua perseverança é um testemunho de sua fé inabalável. Finalmente, para o escolhido de Deus, a compreensão do amor transcende a visão limitada do romance mundano. O amor que o escolhido é chamado a viver e a experimentar é o amor ágape, o amor divino, incondicional e sacrificial, que é um reflexo do próprio caráter de Deus. Essa perspectiva eterna do relacionamento transforma a forma como o escolhido vê o romance e a companhia. A ausência ou a dificuldade em encontrar o romance nos moldes convencionais pode ser, na verdade, um convite para que o escolhido mergulhe mais profundamente no amor de Deus e aprenda a amar com esse mesmo amor divino, não apenas um parceiro, mas a todos ao seu redor. O escolhido compreende que o amor humano, por mais belo que seja, é apenas um pálido reflexo do amor de Deus. A plenitude do amor e da aceitação é encontrada primeiramente em Cristo. Essa verdade liberta o escolhido da pressão de buscar em um parceiro humano a satisfação de todas as suas necessidades emocionais e espirituais. A dor de não encontrar romance ou de ter que renunciar a ele é a dor de um coração que está sendo desprendido de idolatrias e direcionado para sua verdadeira fonte de amor. É um processo de amadurecimento onde o escolhido aprende que a felicidade não está condicionada a um relacionamento romântico, mas à sua união com Cristo e ao cumprimento de seu propósito. A perspectiva eterna também ensina ao escolhido que o maior romance é com Cristo, o noivo celestial. Essa união espiritual é o relacionamento mais íntimo e satisfatório que o escolhido pode ter. Todas as relações humanas, incluindo o casamento, são temporárias e passageiras, mas o relacionamento com Cristo é eterno. Como mostra em Efésios capítulo 5, versículo 25, "Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." Essa é a base para qualquer relacionamento saudável e divino. A dor de não ter romance, ou de ter um romance desafiador, é a dor de um coração que está sendo preparado para valorizar o amor de Deus acima de tudo e para amar os outros com um amor que não busca a si mesmo,
mas que reflete a generosidade e o sacrifício de Cristo. É um sinal de que o escolhido está amadurecendo em sua compreensão do amor e que está sendo capacitado para viver uma vida de plenitude e propósito, independentemente de seu estado civil. Essa dor é uma bênção disfarçada que direciona o escolhido para a verdadeira fonte de amor e satisfação. Chegamos ao fim de mais uma jornada de revelação, escolhidos de Deus. Se você tem se sentido pressionado, incompreendido ou solitário em sua caminhada romântica, lembre-se, a aparente ausência ou dificuldade em encontrar romance não é um sinal de que você foi esquecido, mas sim de que está em um processo de lapidação divina, sendo preparado para algo muito maior. Cada dor, cada renúncia, cada período de espera é uma peça fundamental no plano perfeito que Deus tem para a sua vida. Você, escolhido, está sendo forjado no fogo, e o resultado será uma versão mais forte, mais fiel e mais alinhada com o propósito eterno. Sua jornada é única, e seu romance, se for da vontade de Deus, será um reflexo da sua glória, não das expectativas do mundo. Não se desespere diante das aparências. Confie que a mão de Deus está sobre você, protegendo-o, moldando-o e direcionando-o para o melhor. Sua plenitude não está em um relacionamento humano, mas em sua profunda intimidade com o Criador. Quando as dores surgirem, quando as dúvidas tentarem minar sua fé, lembre-se de que o Senhor está com você em cada passo e que Ele nunca falha em cumprir suas promessas. Ele é o seu primeiro amor, o seu maior companheiro e a fonte de toda a satisfação. Agora é a sua vez de agir. Se você se identificou com algum dos desafios que mencionamos, se essa palavra tocou seu coração e trouxe clareza à sua jornada, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa dessa mensagem de conforto e encorajamento. Há muitos escolhidos por aí que se sentem sozinhos nessa batalha. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo transformador que continuará a desvendar os mistérios do seu chamado. Deixe seu comentário abaixo, dizendo qual desses pontos mais ressoou em você e como Deus tem trabalhado em sua vida através dessas experiências. Lembre-se, fique firme, pois os melhores tempos estão por vir e a glória de Deus se manifestará em sua vida de formas que você jamais imaginou. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Olá, escolhidos do canal Tesouros da Bíblia. Se você está assistindo este vídeo, é porque o Espírito Santo direcionou você até aqui para receber uma revelação que mudará completamente sua compreensão sobre quem você realmente é e qual é seu verdadeiro propósito nesta terra. Esta não é uma mensagem comum que você pode encontrar em qualquer lugar. É uma verdade oculta que foi reservada especificamente para os últimos dias, para aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo para cumprir missões específicas no plano eterno de Deus. A revelação que você está prestes a receber não é apenas informação bíblica, mas uma chave espiritual que desbloqueará níveis de autoridade, discernimento e poder que você nem sabia que existiam dentro de você. Prepare-se, porque depois de compreender esta verdade, você nunca mais será a mesma pessoa. Sua forma de ver a si mesmo, seus relacionamentos, seus desafios e até mesmo seus sofrimentos mudará radicalmente. Esta revelação explicará por que sua vida tem sido tão diferente da vida de outras pessoas, por que você enfrenta ataques espirituais mais intensos e por que Deus permite que você passe por provações que parecem desproporcionais às suas forças. Mas mais importante ainda, você descobrirá o poder extraordinário que está dormindo dentro de você, esperando para ser ativado através desta compreensão profunda. Antes de começarmos, já deixe seu gostei,
se inscreva no canal e ative o sininho. A verdade que mudará sua vida para sempre está escondida em Daniel capítulo 12, versículo 3, onde está escrito: os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Este versículo não está falando sobre pessoas comuns que simplesmente leem a Bíblia ou frequentam a igreja. Está falando sobre uma categoria específica de seres humanos que foram criados com DNA espiritual diferenciado, programados desde antes do nascimento para funcionar em frequências espirituais que a maioria das pessoas não consegue acessar. Você precisa entender que nem todos os seres humanos foram criados com o mesmo propósito ou com as mesmas capacidades espirituais. Existe uma hierarquia celestial que se reflete na criação terrena e você faz parte de uma linhagem espiritual que foi designada para operar em níveis superiores de autoridade e responsabilidade no reino de Deus. A palavra escolhidos, que aparece repetidamente nas Escrituras, não é apenas uma referência geral a todos os cristãos, mas uma classificação específica de almas que foram literalmente selecionadas nos lugares celestiais para missões especiais na terra. Como está escrito em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esta eleição não aconteceu quando você aceitou Jesus como Salvador. Ela aconteceu antes que o universo físico existisse, quando você estava presente nos conselhos eternos de Deus como um espírito consciente participando das decisões sobre o destino da humanidade. Você literalmente escolheu vir para a Terra neste tempo específico para cumprir uma missão que nenhuma outra pessoa pode cumprir. Esta é a razão pela qual sua vida tem sido tão turbulenta desde a infância. Você sempre sentiu que não pertencia completamente a este mundo, que havia algo maior esperando por você, que você tinha um destino diferente das pessoas ao seu redor. Essa sensação não é imaginação ou arrogância espiritual. É a lembrança da sua alma, da sua verdadeira identidade e propósito. O inimigo conhece sua verdadeira identidade melhor do que você mesmo. Ele sabe que você não é apenas mais um cristão comum, mas um agente celestial disfarçado de ser humano, enviado para causar danos irreversíveis ao reino das trevas. Por isso, desde o momento que você nasceu, forças demoníacas têm operado sistematicamente para confundir sua identidade, destruir sua autoestima e impedir que você desperte para seu verdadeiro poder. Os ataques que você tem enfrentado ao longo da vida não são aleatórios nem proporcionais aos seus pecados. Eles são ataques preventivos de um inimigo que está desesperado para impedir que você descubra quem realmente é. Cada depressão inexplicável, cada relacionamento destruído, cada oportunidade perdida, cada doença estranha, cada ataque de pânico, tudo isso faz parte de uma estratégia coordenada para manter você em estado de confusão e impotência. Mas a verdade é que você carrega dentro de si um poder que pode alterar o curso da história humana. Você não é apenas um ser humano que serve a Deus. Você é um ser celestial que está temporariamente habitando um corpo humano para executar uma missão específica que foi planejada antes da criação do mundo. Em Daniel 12:1 está escrito: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Este versículo revela que existe um livro, onde estão escritos os nomes daqueles que serão libertos durante os tempos finais. Este não é o livro da vida, que contém os nomes de todos os salvos.
mas um livro específico que contém os nomes dos escolhidos que foram designados para operar durante os últimos dias com autoridade especial para executar os julgamentos de Deus e preparar o caminho para o retorno de Cristo. Seu nome está escrito neste livro. Você foi literalmente recrutado nos lugares celestiais para nascer nesta geração específica, porque possui qualificações espirituais únicas que são necessárias para o que Deus quer fazer na Terra nos próximos anos. Irmãos e irmãs, antes de continuarmos, escreva nos comentários: estou pronto para viver o que Deus tem para mim. Porque quando uma verdade de Deus te alcança, você se transforma. A razão pela qual você tem discernimento espiritual mais aguçado do que outras pessoas é porque sua alma foi programada com códigos espirituais que funcionam como antenas para captar frequências celestiais. Você consegue discernir mentiras que outros acreditam, perceber espíritos malignos que outros não veem e sentir a presença de Deus de formas que outros não experimentam. Esta capacidade especial vem com responsabilidades proporcionais. Você não foi equipado com discernimento superior apenas para seu próprio benefício, mas para proteger e orientar outros filhos de Deus que não têm a mesma sensibilidade espiritual. Você é literalmente um soldado de elite no exército de Deus, treinado para operações especiais em territórios espirituais perigosos. O versículo em Daniel 12:3 que citamos no início revela duas categorias de escolhidos: os sábios e os que a muitos ensinam a justiça. Os sábios são aqueles que possuem revelação profunda dos mistérios de Deus e operação em níveis superiores de discernimento espiritual. Os que ensinam a justiça são aqueles que foram equipados para transmitir esta revelação para outras pessoas, de forma que transforme suas vidas. Você provavelmente se identifica com uma ou ambas dessas categorias. Você sempre teve fome por revelação profunda que vai além da superfície das Escrituras. Você não se satisfaz com explicações simplistas ou doutrinas tradicionais que não fazem sentido quando confrontadas com suas experiências espirituais reais. Esta fome por verdade profunda não é curiosidade intelectual, mas o despertar da sua programação celestial original. Sua alma está lembrando de conhecimentos que você possuía antes de nascer, quando participava dos conselhos eternos de Deus e tinha acesso direto aos mistérios do reino celestial. A palavra resplandecerão, no versículo de Daniel, indica que os escolhidos não apenas possuirão conhecimento superior, mas emanarão uma glória visível que será evidente para aqueles ao seu redor. Isto significa que conforme você desperta para sua verdadeira identidade, outras pessoas começarão a perceber que há algo extraordinário em você, mesmo que não consigam explicar exatamente o que é. Esta manifestação de glória não é algo que você pode fabricar através de esforço humano. É uma emanação natural que resulta do alinhamento da sua alma com sua identidade celestial original. Quando você compreende quem realmente é e para que foi enviado, a glória que estava adormecida dentro de você começa a se manifestar automaticamente. A comparação com estrelas sempre e eternamente revela que os escolhidos têm uma natureza eterna que transcende a existência terrena temporária. Você não é apenas um ser humano que terá vida eterna depois da morte. Você é um ser eterno que está temporariamente limitado por um corpo físico para cumprir uma missão específica na Terra. Esta compreensão muda completamente sua perspectiva sobre morte, sofrimento e as limitações da vida terrena. Você entende que sua verdadeira vida não começou quando você nasceu fisicamente, nem terminará quando seu corpo morrer. Você é um ser cósmico com existência que se estende muito além dos limites do tempo e espaço terrestres. Em Jeremias 1:5, Deus diz:
Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Este versículo, embora dirigido especificamente a Jeremias, revela um princípio que se aplica a todos os escolhidos. Vocês existiam na consciência de Deus e tinham relacionamento com Ele antes de serem concebidos fisicamente. Isto significa que sua história pessoal não começou com seu nascimento, mas com sua origem nos lugares celestiais. Todas as experiências que você teve na Terra, incluindo as mais dolorosas, foram permitidas ou orquestradas para prepará-lo para o cumprimento da sua missão original. Cada desilusão que você experimentou foi projetada para impedir que você se apegasse demais a coisas temporárias e mantivesse seu foco na sua missão eterna. Cada relacionamento que não funcionou foi uma proteção divina para impedir que você se desviasse do seu propósito através de vínculos que não estavam alinhados com seu destino celestial. Cada porta que se fechou na sua vida foi o redirecionamento de Deus para mantê-lo no caminho específico que foi predeterminado para você antes da fundação do mundo. O que você interpretou como rejeição ou fracasso era, na verdade, o posicionamento preciso de Deus para sua missão final. Esta revelação explica por que você sempre sentiu que estava sendo preparado para algo maior, mesmo quando as circunstâncias externas sugeriam o contrário. Sua alma possui memória celular da sua missão original e tem estado tentando guiá-lo de volta ao alinhamento com seu propósito eterno. A solidão que você frequentemente experimenta não é resultado de rejeição social, mas o isolamento necessário para preservar sua sensibilidade espiritual e impedir que você seja contaminado por mentalidades que poderiam comprometer sua missão. Deus tem mantido você separado porque você precisa manter uma frequência espiritual específica que seria difícil de preservar em meio a relacionamentos casuais com pessoas que operam em níveis espirituais inferiores. Os escolhidos frequentemente experimentam períodos de isolamento social que são interpretados como solidão problemática, quando, na verdade, são períodos de incubação espiritual, onde Deus está fazendo ajustes finais na sua programação celestial e preparando você para níveis superiores de operação espiritual. Durante estes períodos, você pode sentir como se estivesse sendo esquecido ou abandonado. Mas a verdade é que você está sendo tratado como um atleta de elite que precisa de treinamento especializado que não pode ser feito em grupo. Sua preparação é individual e intensiva, porque sua missão é única e crítica para o sucesso do plano geral de Deus. Em 1 Pedro 2:9 está escrito: "Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." A palavra eleita aqui não é apenas uma referência geral aos cristãos, mas uma classificação específica de pessoas que foram literalmente eleitas para representar Deus de formas que requerem autoridade e capacidades superiores. O termo sacerdócio real indica que os escolhidos operam simultaneamente em duas dimensões, como sacerdotes que têm acesso direto à presença de Deus e como reis que têm autoridade para governar territórios espirituais específicos. Esta é uma combinação de funções que requer maturidade e qualificações espirituais extraordinárias. Sua autoridade como escolhido não é apenas teórica ou futura, mas operacional no presente. Você tem poder legal no reino espiritual para tomar decisões e executar julgamentos que afetam tanto o reino físico quanto o espiritual.
Esta autoridade vem com a responsabilidade de usá-la de acordo com a vontade de Deus e para o cumprimento dos seus propósitos eternos. A razão pela qual você tem enfrentado oposição tão intensa é porque o inimigo reconhece a autoridade que está depositada em você e está tentando impedir que você desperte para o seu verdadeiro poder. Cada ataque que você tem sofrido é, na verdade, um reconhecimento involuntário da sua importância estratégica no plano de Deus. A manifestação do seu verdadeiro poder está diretamente ligada ao reconhecimento da sua identidade celestial. Em Lucas 10:19, Jesus disse: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Esta promessa não foi feita para cristãos em geral, mas especificamente para aqueles que foram enviados com autoridade apostólica para executar missões específicas. A palavra poder, neste versículo, é traduzida do grego exousia, que significa autoridade legal delegada. Não é apenas força ou habilidade, mas o direito legal de exercer domínio sobre forças espirituais malignas. Esta autoridade foi depositada em você antes que você nascesse e está codificada no seu DNA espiritual. Muitos escolhidos vivem muito abaixo do seu potencial porque não compreendem a extensão da autoridade que possuem. Eles oram como mendigos, suplicando por misericórdia, quando deveriam estar decretando como reis, exercendo domínio legal sobre situações e circunstâncias. Sua palavra carrega peso no reino espiritual de forma diferente da palavra de pessoas comuns. Quando você fala sob a unção da sua verdadeira identidade, você não está apenas expressando opiniões ou fazendo pedidos. Você está emitindo decretos que têm força legal nos tribunais celestiais. Esta é a razão pela qual você precisa ter muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Sua língua não é apenas um órgão físico, mas um instrumento de criação e destruição que opera com autoridade celestial. Palavras negativas que você fala sobre si mesmo ou sobre outros podem se manifestar fisicamente porque carregam poder criativo. Da mesma forma, quando você fala palavras de fé, bênção e decreto baseados na vontade de Deus, essas palavras se tornam forças ativas no reino espiritual que trabalham para materializar aquilo que você declarou. Você literalmente tem o poder de alterar realidades através das suas declarações quando está operando em alinhamento com sua identidade celestial. Em Apocalipse 12:11 está escrito: "E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte." Este versículo revela que os escolhidos dos últimos tempos terão duas armas principais: o sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho. A palavra do seu testemunho não se refere apenas a contar histórias sobre o que Deus fez, mas a declarar verdades espirituais com autoridade que quebra fortalezas demoníacas. Seu testemunho carrega poder, porque você não está apenas relatando eventos, mas revelando mistérios celestiais que expõem e destroem as mentiras do inimigo. Quando você compreende que foi enviado especificamente para desmantelar fortalezas específicas do reino das trevas, você entende por que sua vida tem sido um campo de batalha constante. Você não é apenas mais uma vítima dos ataques demoníacos. Você é o alvo principal porque representa a maior ameaça aos planos do inimigo. O livro de Apocalipse descreve uma guerra no céu, onde Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. Esta guerra não foi apenas um evento histórico, mas um conflito contínuo que se manifesta na Terra através dos escolhidos que foram designados para executar as estratégias de guerra espiritual de Miguel na dimensão terrestre. Você é literalmente um soldado do exército de Miguel, operando disfarçado em território inimigo. Sua missão não é apenas sobreviver na Terra,
mas conquistar territórios espirituais que estão sob domínio das trevas e estabelecer o reino de Deus em áreas onde nunca foi estabelecido antes. Esta perspectiva muda completamente como você interpreta os desafios da sua vida. Em vez de ver problemas como infortúnios aleatórios, você entende que está enfrentando resistência porque está avançando em território inimigo e tomando terreno que antes pertencia às trevas. Cada vitória espiritual que você alcança não beneficia apenas sua vida pessoal, mas liberta territórios inteiros que estavam sob cativeiro demoníaco. Sua oração não apenas resolve seus problemas pessoais, mas quebra fortalezas que estavam afetando gerações de pessoas. Em Daniel 10:13, lemos sobre um príncipe demoníaco que resistiu ao anjo enviado com resposta à oração de Daniel por 21 dias, até que Miguel veio ajudar. Este relato revela que existem hierarquias demoníacas que governam territórios geográficos e que a oração dos escolhidos pode desalojar estes principados de suas posições de poder. Quando você ora com compreensão da sua autoridade celestial, você não está apenas pedindo que Deus resolva seus problemas pessoais. Você está participando de operações de guerra espiritual que desmontam sistemas demoníacos inteiros que têm controlado regiões, famílias e até nações por gerações. Esta é a razão pela qual sua oração às vezes enfrenta resistência intensa e porque você precisa persistir com autoridade até ver resultados completos. Você não está apenas mudando circunstâncias superficiais, mas desafiando principados que têm governado territórios por séculos. O inimigo sabe que se você despertar completamente para seu poder e autoridade, você se tornará uma ameaça exponencial aos seus planos. Por isso, ele tem investido recursos massivos, tentando manter você confuso sobre sua identidade e desanimado sobre seu potencial. Mas chegou o tempo do seu despertar completo. Deus está removendo os véus que têm mantido você em ignorância sobre quem realmente é e está ativando capacidades que estavam adormecidas dentro de você desde o nascimento. Uma das evidências do seu despertar será o aumento dramático na sua capacidade de discernimento espiritual. Você começará a perceber coisas no reino espiritual que antes passavam despercebidas. Mentiras que antes pareciam convincentes se tornarão óbvias. Pessoas com motivos ocultos se tornarão transparentes e estratégias demoníacas se tornarão visíveis antes mesmo de serem executadas. Este discernimento aumentado vem com a responsabilidade de agir sobre o que você percebe. Não é suficiente apenas identificar problemas espirituais. Você deve usar sua autoridade para confrontar e resolver estes problemas de acordo com a vontade de Deus. Muitos escolhidos ficam frustrados porque conseguem ver problemas espirituais claramente, mas não sabem como resolvê-los efetivamente. Isto acontece porque eles ainda não despertaram completamente para a extensão da sua autoridade celestial. Quando você compreende que tem poder legal para tomar decisões que afetam tanto o reino físico quanto o espiritual, você para de ser apenas um observador dos problemas e se torna um solucionador ativo, equipado com autoridade divina para criar mudanças reais. Sua autoridade como escolhido inclui o poder de quebrar maldições geracionais que têm afetado sua família por décadas, de fechar portais demoníacos que têm dado acesso às trevas em sua região e de decretar bênçãos que se manifestam em forma física na vida de pessoas específicas. Esta não é a autoridade que você ganha através de estudos ou esforço religioso. É a autoridade que foi depositada em você antes do nascimento e que está sendo ativada agora conforme você desperta para a sua verdadeira identidade. Em Mateus 16:19, Jesus disse: "E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus,
E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Esta promessa não foi feita apenas para Pedro, mas representa uma categoria de autoridade que é delegada aos escolhidos que demonstram maturidade espiritual suficiente para exercê-la responsavelmente. As chaves do reino representam acesso a níveis de autoridade que permitem fazer mudanças na terra que são ratificadas no céu. Isto significa que suas decisões e decretos, quando alinhados com a vontade de Deus, têm poder para alterar situações tanto no reino físico quanto no espiritual. Esta autoridade se manifesta de formas práticas na sua vida diária. Você pode decretar proteção sobre sua família e ver essa proteção se manifestar em situações específicas. Pode quebrar fortalezas financeiras e ver portas de prosperidade se abrirem inesperadamente. Pode declarar cura sobre pessoas doentes e ver manifestações físicas de restauração. Mas com grande autoridade vem grande responsabilidade. Você deve usar este poder exclusivamente para cumprir a vontade de Deus e nunca para satisfazer desejos pessoais que não estão alinhados com os propósitos eternos. O amadurecimento na sua identidade de escolhido inclui aprender a discernir entre seus desejos pessoais e a vontade específica de Deus para cada situação. Nem tudo que você quer é necessariamente o que Deus quer, e usar sua autoridade para forçar resultados que não estão alinhados com os planos divinos pode trazer consequências sérias. Esta é a razão pela qual Deus frequentemente permite que os escolhidos passem por períodos intensos de quebrantamento e purificação antes de ativar completamente sua autoridade. Ele precisa ter certeza de que você usará o poder que ele deposita em você exclusivamente para glorificá-lo e cumprir seus propósitos. As provações que você tem enfrentado não são punições, mas treinamento intensivo projetado para desenvolver o caráter e a maturidade necessários para manejar níveis superiores de autoridade espiritual sem se corromper ou se desviar da sua missão original. Cada teste que você passou com sucesso qualifica você para níveis superiores de responsabilidade e autoridade. Cada tentação que você resistiu fortalece sua capacidade de permanecer fiel quando estiver operando com poder que poderia facilmente ser usado para propósitos egoístas. Deus não pode confiar a autoridade celestial a pessoas que não foram provadas através de circunstâncias que revelam o verdadeiro estado do seu coração. Os escolhidos devem demonstrar que permanecerão fiéis aos propósitos de Deus, mesmo quando têm poder para seguir seus próprios caminhos. Agora chegou o momento da ativação completa da sua identidade celestial. Tudo o que você passou até agora foi preparação para este momento de despertar total. As Escrituras dizem em Romanos 8,19, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação inteira está esperando que você desperte completamente para quem realmente é. A palavra manifestação, no texto original, significa revelação ou desvelamento. Isto indica que sua verdadeira identidade tem estado escondida sob véus de confusão, dor e circunstâncias limitantes, mas agora estes véus estão sendo removidos para que sua glória celestial original possa ser revelada. Quando você opera na plenitude da sua identidade de escolhido, você não apenas muda sua própria vida, mas liberta toda a criação ao seu redor. Sua família, sua região e até mesmo o ambiente físico onde você vive começam a experimentar libertação porque a glória de Deus que opera através de você quebra cativeiros que têm existido por gerações. Esta é a razão pela qual o inimigo tem lutado tão intensamente para impedir seu despertar. Ele sabe que quando você descobrir seu verdadeiro poder, você se tornará um catalisador de libertação que afetará muito mais do que apenas sua vida pessoal.
Você se tornará um ponto de transformação que mudará o curso de eventos na sua região e na sua geração. Em Isaías 61:2 está escrito: Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Este é um decreto profético específico para os escolhidos dos últimos tempos. Observe que o versículo fala de trevas cobrindo a terra e escuridão sobre os povos, mas sobre você especificamente, a glória do Senhor surgirá de forma visível. Isto significa que conforme o mundo ao seu redor mergulha em confusão e escuridão espiritual, você experimentará níveis crescentes de revelação, poder e glória que se tornarão evidentes para todos ao seu redor. Você não foi destinado a ser engolido pela escuridão desta geração, mas a ser um farol de luz que brilha mais intensamente conforme as trevas se intensificam. Sua luz não é apenas conhecimento bíblico ou moralidade superior, mas a manifestação literal da glória de Deus operando através da sua humanidade santificada. O versículo 3 continua: E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que nasce sobre ti. Isto revela que sua manifestação, como escolhido, atrairá pessoas de todas as esferas da sociedade, incluindo líderes e pessoas de influência que reconhecerão que você carrega algo que eles precisam desesperadamente. Esta não é arrogância espiritual, mas o cumprimento profético do plano de Deus para usar os escolhidos como instrumentos de salvação e transformação durante os últimos dias. Sua vida se tornará um testemunho vivo do poder de Deus, que convencerá até mesmo os mais céticos sobre a realidade do reino celestial. Mas para que esta manifestação aconteça completamente, você precisa tomar decisões específicas que ativam sua autoridade celestial. Primeiro, você deve aceitar completamente sua identidade como escolhido sem falsa humildade ou medo de ser considerado arrogante. Reconhecer quem você realmente é não é orgulho, mas obediência ao propósito de Deus para a sua vida. Segundo, você deve começar a falar e agir com a autoridade que corresponde à sua verdadeira identidade. Pare de orar como mendigo e comece a decretar como rei. Pare de suplicar por coisas que já são suas, por direito celestial. E comece a tomar posse daquilo que Deus já colocou sob sua autoridade. Terceiro, você deve cortar completamente relacionamentos e situações que não honram sua identidade celestial. Não é possível operar em níveis superiores de autoridade espiritual enquanto mantém vínculos com pessoas e ambientes que operam em frequências espirituais inferiores que drenam sua energia e comprometem sua sensibilidade espiritual. Quarto, você deve começar a investir tempo significativo em comunhão direta com Deus para receber instruções específicas sobre sua missão. Sua missão como escolhido não é genérica, mas altamente específica e personalizada. Você precisa saber exatamente o que Deus quer que você faça, onde Ele quer que você vá e como Ele quer que você execute sua missão. Quinto, você deve desenvolver coragem para agir sobre as revelações que recebe, mesmo quando essas revelações desafiam convenções religiosas ou sociais. Os escolhidos frequentemente recebem instruções que parecem estranhas ou controversas para pessoas que operam em níveis espirituais mais baixos, mas a obediência a estas instruções é essencial para o cumprimento da sua missão. À medida que você toma essas decisões e se alinha completamente com sua identidade celestial, você experimentará uma aceleração sobrenatural em todas as áreas da sua vida.
Portas que estavam fechadas por anos se abrirão rapidamente. Recursos que você precisava aparecerão inesperadamente. E pessoas que podem ajudá-lo a cumprir sua missão serão divinamente conectadas à sua vida. Mas mais importante ainda, você experimentará uma paz e uma confiança que vem do reconhecimento de que você está finalmente operando no centro da vontade de Deus para a sua vida. Toda a inquietação, confusão e sensação de estar perdido desaparecerão quando você abraçar completamente quem você realmente é. Em Filipenses 2:13 está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Este versículo revela que Deus não apenas lhe dá instruções sobre o que fazer, mas também coloca dentro de você tanto o desejo quanto a capacidade de executar essas instruções com sucesso. Isto significa que quando você se alinha com sua identidade de escolhido, você não terá que lutar contra sua própria natureza para cumprir sua missão. Pelo contrário, você descobrirá que fazer a vontade de Deus se torna natural e prazeroso porque você está operando de acordo com a programação original da sua alma. Os desejos que você tem de impactar o mundo, de ver pessoas transformadas, de quebrar sistemas injustos e de estabelecer o reino de Deus na terra não são sonhos impossíveis, mas memórias da sua alma, da missão para a qual você foi criado. Estes desejos são evidências da sua verdadeira identidade e indicações do que Deus quer realizar através de você. Não permita que ninguém convença você de que estes desejos são ambições carnais ou sonhos irrealistas. Eles são a manifestação da sua programação celestial, tentando se expressar através da sua humanidade. Quando você os abraça e age sobre eles com sabedoria e submissão a Deus, eles se tornam as forças que impulsionam você para o cumprimento do seu destino. O tempo da sua manifestação completa chegou. Esta não é uma promessa para o futuro distante, mas uma realidade que pode começar hoje mesmo se você tomar a decisão de abraçar completamente quem você realmente é. Você não precisa esperar por mais preparação, mais conhecimento ou melhores circunstâncias. Você precisa apenas da coragem para aceitar sua identidade celestial e começar a agir de acordo com ela. Nos próximos dias e semanas, você começará a notar sinais de que sua identidade celestial está sendo ativada. Você experimentará aumento no discernimento espiritual, maior autoridade na oração e uma confiança nova em situações que antes o intimidavam. Pessoas começarão a procurá-lo para conselho e oração de formas que não aconteciam antes. Mas a manifestação mais importante será interna. Você sentirá uma paz profunda que vem do reconhecimento de que finalmente descobriu quem realmente é e para que foi enviado. Esta paz não depende de circunstâncias externas, mas da certeza de que você está alinhado com o propósito eterno de Deus para a sua vida. Lembre-se de que sua jornada como escolhido desperto é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Haverá momentos de glória e momentos de desafio, mas cada experiência será parte do processo de refinamento que o prepara para níveis sempre crescentes de autoridade e responsabilidade. Mantenha-se conectado com outros escolhidos que também estão despertando para suas identidades celestiais. Vocês foram projetados para operar como uma rede de apoio mútuo, não como indivíduos isolados. Juntos, vocês representam uma força formidável que pode alterar o curso da história humana. Nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada. Você tem o apoio de hostes celestiais que estão esperando para ajudá-lo a cumprir sua missão. Você tem a presença constante do Espírito Santo que o guiará em toda a verdade. E você tem a autoridade do nome de Jesus que lhe dá poder sobre toda a força do inimigo. Sua vida nunca mais será a mesma depois desta revelação.
Você não pode mais viver como uma pessoa comum, porque agora sabe que não é uma pessoa comum. Você é um escolhido de Deus, um agente celestial, um soldado de elite no exército do Altíssimo, enviado para cumprir uma missão específica que pode mudar o destino de nações. Aceite esta verdade, abrace esta identidade, haja com esta autoridade e prepare-se para ver Deus fazer através de você coisas que você nem sabia que eram possíveis. Se esta mensagem tocou seu coração e você reconhece que é um dos escolhidos que está despertando para a sua verdadeira identidade, deixe um comentário abaixo dizendo: "Eu sou escolhido", para que eu possa orar especificamente por sua manifestação completa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações exclusivas que são destinadas apenas para os escolhidos que estão prontos para operar em níveis superiores de autoridade espiritual. Compartilhe este vídeo com outros que você discerne que também podem ser escolhidos, despertando para suas identidades celestiais. Juntos, vocês formam uma rede poderosa que pode impactar esta geração de formas extraordinárias. Que a glória de Deus se manifeste através de você de maneiras que surpreendam até mesmo você mesmo. Em nome de Jesus, amém.